Boa tarde, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Daqui a pouquinho vamos começar o programa. Gisele já vai dar a boa tarde. Já vamos começar. Bate-papo Novo Tempo. Olá, minha gente, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Voz da Esperança. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a essa sintonia boa, não é? Começa agora o Bate-Papo Novo Tempo. Pode chegar, se acomodar, participe aqui desse momento especial da nossa tarde. Toda quinta-feira nós nos encontramos com a Natasha Fiel, ela que é coach psicanalista, que tem ajudado muitas pessoas a lidar com as suas emoções, a ter uma vida mais leve, não só em seu dia a dia no escritório, mas também já há quase 3 anos aqui no Bate-Papo Novo Tempo. Boa tarde, Natasha, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, o pessoal que está na internet acompanhando a gente. Isso. Que bom ter vocês aqui. É um prazer sempre receber também nossas cartas aqui de quinta-feira. A gente pode conversar sobre diversas coisas. Temos ajudado muitas pessoas, inclusive este é uma das sugestões de temas dos nossos ouvintes também, né, Natasha? Exatamente. O tema de hoje, sugestão de ouvintes. E a gente gosta muito quando vocês sugerem algum tema, porque, como eu sempre digo, a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir. Isso, aquilo que você gosta de aprender, quem sabe a sua dificuldade, pode ser um auxílio na vida de outras pessoas também. Inclusive, no último programa falamos sobre amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Foi um programa muito legal, né, Natasha? Teve muitos depoimentos, muitas participações. Inclusive, quem perdeu este programa pode ter acesso no seu canal, lá no YouTube. Isso né? aí, lá no YouTube, Natasha Fiel, entra, se inscreva, clica no sininho e aí sempre que tiver um vídeo novo, você é avisado e dá para acompanhar. Todos os programas estão lá disponíveis para quem quiser. Isso mesmo. E para você entender o tema de hoje, assista o programa da semana passada. Tem uma mensagem muito legal. Fizemos um programa sem julgamentos, com uma mensagem de paz, de esperança também, né, Natasha? Exatamente, Gisele. É um tema muito mais comum do que a gente imaginava, não é? Pelo retorno que o público deu para a gente. Então, e a gente quer falar desses temas mesmo, que muitas vezes são tabus, muitas vezes são constrangedores para a gente conversar com um amigo, com um familiar. Então, a gente quer falar desses temas. Coloque para nós a sua angústia, a sua preocupação, a situação que você está vivendo, que nós estamos aqui para auxiliar, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Isso mesmo. E seguindo o pensamento do último programa, hoje vamos falar sobre como fortalecer a relação após uma infidelidade. E nós perguntamos a você no Instagram, no WhatsApp também. E se você ainda não respondeu, dá tempo. Participe do bate-papo de hoje respondendo a seguinte pergunta: é possível superar uma infidelidade e retomar uma relação? Você acha que é possível? Comenta aqui no WhatsApp 998 20 7343. Fique tranquilo, não vamos divulgar aqui a sua identidade. Combinado? Participe aqui do programa de hoje, que tá muito legal. São 4h09. Ô, Natasha, a primeira pergunta de hoje é bem interessante também. Diz o seguinte: a infidelidade pode ser definida de forma diferente entre os casais? Há um ponto de vista diferente de cada um? Exatamente, Gisele. Há um ponto de vista diferente para cada casal. O que é infidelidade para um casal pode não ser para o outro casal. Por isso que é importantíssimo os casais conversarem sobre isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Para algumas pessoas, assistir pornografia é uma traição. Para algumas pessoas, conversar online com desconhecidos é uma traição. Para outras, não. Para algumas pessoas, trocar mensagens por rede social é traição. Para outros casais, não. Então, os casais, eles precisam conversar sobre isso. Nós ainda somos muito influenciados por aquele ideal do amor romântico
que é uma grande ficção. E uma das premissas do amor romântico é de que quem ama alguém não tem desejo sexual por mais ninguém. E isso não é real. Portanto, é possível sim que uma pessoa esteja amando a outra e ainda assim sinta desejo sexual por uma terceira pessoa. Então, amor e sexo são duas coisas completamente diferentes. E nós precisamos descortinar esses conceitos. A gente precisa tirar isso debaixo do tapete. A gente precisa olhar para o sexo com menos tabu, porque quanto mais a gente compreende o que acontece na nossa mente, no nosso corpo, mais nós vamos saber lidar com essas questões. Então é muito importante que a gente compreenda que o desejo sexual, ele é um instinto, ele faz parte do nosso instinto, é natural. Eu gosto de trabalhar sempre com duas palavras, normal e natural. Normal vem de norma, de regra. Natural vem da natureza. Então nós vivemos num país que é um país de tradição monogâmica. Então, não é normal amar alguém, ter desejo por outra pessoa, mas normal vem de norma. E essa norma não tem nada a ver com a nossa natureza. A nossa natureza não é monogâmica. Ou seja, é natural que a gente estabeleça uma relação monogâmica com uma pessoa e sinta desejo sexual por outra pessoa. Agora, onde é que está o ponto aí de dor? Onde é que está o ponto de conflito? É que quando nós estamos numa relação e o combinado entre o casal é a monogamia, ou seja, um só vai ficar com o outro, quando acontece uma infidelidade, existe ali uma quebra do pacto. O casal quebrou o pacto entre eles. Então, a dor se encontra em ser enganado. A dor se encontra ali, naquele ponto onde o pacto foi quebrado. Por isso que a gente precisa conversar muito sobre isso. Porque muitos e muitos casos, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje cometem a infidelidade ou já cometeram a infidelidade mesmo amando o parceiro. E a gente precisa entender que isso é real, que isso é natural. Então, não estou querendo aqui minimizar a dor da infidelidade, tá? Não é isso. E nem estou fazendo apologia. Não estou fazendo apologia à infidelidade. O que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou querendo contribuir com o dia de hoje é que a gente se compreenda, que a gente entenda, não é? E a partir do momento que a gente faz um pacto, a gente precisa ser honesto com o outro. A gente precisa cumprir o pacto. O descumprimento do pacto é desonestidade. E isso dói. Essa quebra de confiança dói. Inclusive, como comentamos no último programa, sobre as leis divinas também. Né? Uma das leis é essa questão do adultério, da cobiça. Se Deus orientou que isso não era, ele diz lá, claro, não. É porque seria, ao quebrar esta lei, seria algo que nos feriria, né? Ia trazer grandes dores, como acontece no caso aqui da família, a infidelidade, né? Aqui tem mais uma pergunta que diz o seguinte, mas antes de compartilhar essa, eu quero compartilhar um depoimento. Pode falar um depoimento. O nosso ouvinte conta que a esposa o traiu, mas ele sabe que foi parte responsável disso. Fizemos a terapia de casal com você, no caso Natasha, e foi muito valioso para nós dois. Agora estamos vivendo outro problema. A minha família não aceita ela. Eles não perdoam. Isso é muito difícil para mim. Essa também é uma situação tão comum, Gisele. O pessoal que está aqui acompanhando a live, está conseguindo ouvir bem a Gisele? Manda um feedback para mim. Gisele fala ali, foi um casal que eu atendi e eles conseguiram sim superar a questão da infidelidade, mas agora a família dele, ela foi infiel com ele e agora a família dele não aceita ela.
Nesse caso, Gisele, o casal ele precisa entender o seguinte: a gente quando casa, a gente quando estabelece uma relação, essa é a nossa família prioritária. A partir do momento que você casou, a sua família primária, pai, mãe, continua sendo primária, mas não é mais a família prioritária. Então, a família agora é a família do casal, marido, mulher, filhos. Então, se a família dele não aceita, isso é muito triste, porque é muito difícil romper com a nossa origem, mas ele precisa trabalhar o perdão com a família dele, entender a limitação da família dele, porque essa é uma limitação da família dele. A família dele não conseguiu perdoar, então essa é uma limitação da família, mas ele precisa seguir em frente com a relação dele. E que legal, ele decidiu perdoar e continuar esse relacionamento. Inclusive, até responde a nossa enquete de hoje, inclusive você já pode comentar aqui no programa. É possível superar uma infidelidade e retomar uma relação? Compartilhe aqui no WhatsApp 998-27343. Natasha, o ouvinte pergunta, por que sofremos tanto com a infidelidade? Por que a gente sofre tanto com a infidelidade, né? Gente, as pesquisas mostram que a infidelidade, ela causa na gente a mesma dor do luto. Porque, de fato, é um luto. Aquela relação, aquele casamento, do jeito que foi pensado, sonhado, ele morre com a infidelidade. Toda a expectativa que foi criada, os sonhos em comum, aquilo ali morre. Então, a pessoa que sofre a infidelidade, ela sente a dor do luto e é realmente uma dor que precisa ser trabalhada, precisa ser ressignificada. Quando ocorre a infidelidade, o que acontece? Ainda lá no amor romântico, vamos voltar lá no amor romântico. O amor romântico ensina pra gente que nós somos, o outro nos completa. E essa é uma crença muito ruim, porque nós já somos completos, nós somos inteiros, nós não precisamos de ninguém para completar a gente. Esse negócio de alma gêmea não existe. No relacionamento saudável, o que acontece é uma troca saudável, uma troca feliz. Agora, esse sentido de completude é muito ruim. Então, quando acontece uma infidelidade, quem é traído, a parte ali que sofreu a infidelidade, ela se sente o quê? Ela sente que ela não completa mais o outro. Ela sente a rejeição. Ela sente que ela não é mais exclusiva. E a gente aprendeu que ser exclusivo é sinônimo de amor. E não é. Então, a gente precisa repensar isso também. Isso, essa sensação de ser exclusiva, Gisele, ela atrapalha tanto o casamento, tantos relacionamentos, que a gente tem dificuldade em ver o outro se divertir sem a gente. Então, muitas vezes, a gente tem ciúme do futebol do marido, o marido tem ciúme do passeio da esposa com as amigas. E aí os casais, eles deixam de ter aquela parte da vida que é individual. Então, não é porque casou que tem que fazer tudo junto, não, gente. É importante preservar a individualidade. Então, por que dói tanto? Porque a gente tem essa sensação da rejeição, a gente tem essa sensação de que não deu conta do outro, né? Não foi suficiente para o outro, então o outro foi buscar fora. E isso tudo vai doendo muito. Uma outra dor também, que é muito profunda quando acontece a infidelidade, é a desconfiança. Então, muitas vezes você confia plenamente no outro e aí você se depara com uma situação de traição, de infidelidade, perder a confiança, a quebra da confiança é algo muito difícil de se restabelecer. É como se você visse um lado do outro que você não tinha visto antes. Então, isso também é muito doloroso, porque você começa a desconfiar de tudo relativo ao outro. Sim. Não é? Então, isso também é muito, muito doloroso. Você comentou sobre a exclusividade também, né? Preservar do casamento. É muito importante. Não que
tenha que ser na maior parte do tempo, né? Afinal, a gente casa e a gente torna-se uma única pessoa. Mas também é legal porque, por exemplo, eu gosto de ter meus momentos só com a minha amiga, só com os meus amigos. Nem sempre vai encaixar ali, ou meu esposo vai se sentir à vontade naquele momento. Tanto eu quanto ele nos momentos dele. Mas é muito mais gostoso também quando a gente tem só os nossos momentos. Quando a gente sai para tomar um sorvete, um açaí, essas coisas tem que ter no relacionamento. Né? Até para crescer, para sempre estar ali regando a sementinha do amor, senão uma hora vai secar a raiz ali e aí vai morrer. Exatamente, né? Gisele. Tem que regar aí sempre, não precisa ser coisas grandiosas, né, Natália? Sim, o simples é muito profundo, né? Agora, eu quero falar uma coisa, o ouvinte que está aqui assistindo, o ouvinte que está assistindo é ótimo, né? O ouvinte que está nos ouvindo, o internauta que está assistindo... Se você está num relacionamento e não consegue se divertir sem o outro, vai fazer terapia. Vai aprender a se amar. Porque a gente precisa, sim, trabalhar essa individualidade. Nós somos seres muito ambíguos. Então, a gente, como eu falei no programa passado, a gente adora um mar calmo, seguro, mas a gente também gosta de uma tempestade de vez em quando. Sim. Não é? Então... a gente precisa ter esses momentos de individualidade para a gente poder ir equilibrando o dia a dia. Isso aí. Eu tô cheia de mensagem aqui, Gisele. Aqui também. Ai, meu Deus. Compartilham aí, compartilham aí. Deixa eu ler aqui. Deixa eu voltar aqui. Thaís Serafim é uma ótima psicanalista lá de Guarapari. Um beijo, Thaís. Thaís colocou um negócio aqui interessante, Gisele. Ela colocou assim: fale um pouco sobre casais que brigam por causa da masturbação. Muitos casais entram em conflito nesse aspecto. Então, a masturbação é o quê? Ela é um momento de autotoque, deve ser um autotoque consciente para ser saudável, não é? Então, é um momento de autotoque e isso não significa que o outro seja desnecessário. O problema da masturbação é quando ela ocupa o espaço do sexo a dois. Então, esse é um grande problema. Mas, fora isso, o casal pode sim se tocar, se conhecer. E isso não significa que o outro deixou de ser importante. A Genilza, Gisele, tá aqui no Facebook. Genilza tá sempre com a gente, né? Um beijo, Genilza. Genilza tá falando aqui assim: Natasha, eu já enfrentei muitas infidelidades, agora estou só há 4 anos. Eu comecei a conversar com uma pessoa, mas estou muito insegura começar esse relacionamento. O que eu faço? Genilza, muito difícil dizer para você o que você vai fazer. Não é? Não posso dizer para você o que você vai fazer. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: trabalhe essa insegurança. Analisa isso. A sua insegurança é muito natural. Pessoas que viveram relacionamentos anteriores, que tiveram muitos problemas, têm dificuldade em engatar outros relacionamentos. Então é preciso trabalhar essa sua insegurança para você se tornar uma mulher segura e se deliciar com a arte que é, com a beleza que é, com a delícia que é estar num relacionamento, dar e receber amor, que isso é muito gostoso, não é? Namorar é muito gostoso, então não há garantias, viu, Genilza? Há sempre uma indefinição aí, não há garantias, mas é muito importante você trabalhar a sua autoconfiança. Se você trabalhar a sua autoconfiança, você vai se sentir muito mais segura, porque você não vai ter dependência emocional. Você não vai ficar dependente emocionalmente do seu parceiro. E aí você vai se sentir muito mais segura para viver as experiências. Vou ler só mais um aqui, Gisele. Zenair Calegari. Boa tarde, gosto muito do seu programa, moro em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Ai, que legal. Um abraço para você, tá bem distante. Ai, gente, Gisele, tem um monte de depoimento, tem um monte de mensagem aqui. Vou lendo? Deixa eu compartilhar esse. Tá. A gente vai lendo aos poucos aqui, gente. A nossa ouvinte conta o seguinte, que ela é casada há 30 anos e durante esses 30 anos o esposo traiu e ainda trai.
ela disse que já separou dele e ele jurou para ela que mudaria essa situação se ela voltasse para ele. Ela voltou, mas ele não largou a amante e está com ela até hoje. Isso já faz 30 anos. E essa amante ameaça ela de bater, entre outras coisas. E ela disse que essa amante vive mandando mensagens para ela também com ameaças. O que eu faço? Quero me separar porque são 30 anos sendo traída. O que você faz? Vai fazer terapia para trabalhar sua autoconfiança, para trabalhar o seu autoamor, para você olhar para esse relacionamento com um olhar mais seguro e tomar uma decisão que seja boa para você, porque do jeito que você está vivendo hoje, não está bom para você. É como ela coloca pra gente, né? Então, se uma paciente chega, Gisele, e diz, olha, meu marido tem amante, mas mesmo assim eu vivo muito bem com ele, enfim. Então, se tá bom, ela não vai mudar. Mas essa ouvinte diz o quê? Que ela não está feliz. Gente, se a gente não tá feliz, vamos buscar ajuda para ser feliz. Porque se tem uma coisa que a gente merece nessa vida é ser feliz. Então, vai buscar ajuda, né? Você tá num relacionamento que você não tem 100%, você merece o 100%. Então, seja uma mulher 100%, se dê primeiro. Se dê amor, se conheça. Busca ajuda terapêutica para você ganhar autoconfiança e aí você vai conseguir tomar uma decisão melhor para si mesma. Muito bem. Tem mais um depoimento, diz o seguinte. Tenho 17 anos e meu companheiro tem 40. Sofro porque ele me julga achando que estou traindo. Eu penso que ele tem algum trauma por ter sido traído. Se eu vejo no telefone, ele fala que estou conversando com outras pessoas, com outros homens. Todos os dias ele fala que estou traindo ele. Sinto sim que ele me compara e me julga com a ex. Fico muito triste com isso. Se conversa com uma amiga, ele acha ruim. Se conversa no WhatsApp com outros amigos, piorou a situação. Ele fala palavras duras também. O que eu faço? Eu vejo que ele tem este trauma ainda e está trazendo isto para o nosso relacionamento e isso está atrapalhando. Me ajuda. Um homem de 40 anos com uma mulher de 17, Isso. Um homem de 40 que assume um relacionamento com uma mulher de 17, ele tem que se garantir muito, Gisele. Tem que se garantir muito. Eles estão em fases do ciclo de vida completamente diferentes, não é? Não tô falando que vai dar errado, viu, gente? Nem preconceito, não é isso não, tá? Estou dizendo que estão em fases do ciclo de vida diferente, eles têm interesses diferentes, anseios diferentes, né? Claro que eles têm também valores em comuns, interesses em comuns e sonhos em comuns, senão não estariam juntos. A dica que eu dou é a seguinte: façam terapia de casal. Vocês precisam estabelecer, deixar claro as expectativas, as pretensões, o espaço um do outro. Um precisa compreender a maturidade do outro. Uma moça de 17 anos hoje, ela está conectada. Ela vai se comunicar nas redes sociais. E não tem nada pior. Não, até que tem, mas enfim. É horrível nesse mundo você ser monitorado. É horrível ser monitorado. Uma pessoa ficar te monitorando o tempo inteiro. Uma pessoa ficar o tempo todo te acusando de algo que você não faz. Nossa, isso é horrível. Isso é horrível, não é? Então, esse casal precisa fazer terapia de casal. Para que eles possam estabelecer novas regras, estabelecer novos combinados de confiança, tá? Porque isso é muito importante, a terapia de casal ajuda demais. E ele precisa aprender a controlar essa insegurança dele, trabalhar a autoconfiança dele. E ela precisa aprender a pôr limite nele. Porque ele não é pai dela, ele é o marido dela. Muito bem. Já estourou o nosso tempo aqui, mais uma vez. A gente nunca consegue terminar o programa em tempo, né, Natasha? Não conseguimos. Quer compartilhar mais um depoimento aí? Vamos. Eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Sandra Regina. E quando a gente sente necessidade de ter essa individualidade, não consegue fazer, nem ter prazer em fazer nada sozinho.
Sandra, isso é baixa autoconfiança. Isso é baixo autoconhecimento. Quem não consegue se divertir sozinho, quem não consegue se divertir sem o outro, precisa trabalhar, pode ter uma carência emocional aí, pode ter uma sensação de abandono aí mal resolvida. Então, busque ajuda para você se conhecer. Para você se conhecer, para você descobrir as coisas que te dão prazer, o que você faz que é gostoso de fazer. E aí você pode fazer com uma amiga, pode fazer com um filho, pode fazer com o pai, com a mãe. Não necessariamente a gente só vai se divertir com o cônjuge. Então existem outras pessoas no nosso ciclo de vida que merecem também a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso bem-estar, a nossa companhia alegre. Muito bem. Tem mais um depoimento que diz o seguinte: eu já vivi momentos assim. Fui traída, sofri muito, mas perdoei meu esposo. Não foi fácil, mas por amar ele e querer viver com ele, reconhecendo que ele errou e ele pediu perdão também, eu vi nele o arrependimento sincero. E hoje vivemos bem. Olha que legal, uma superação aqui. Uma superação, exatamente. Gente, infidelidade é assim, cada caso é um caso, né? Nem todo caso de infidelidade é mau caratismo. Então, cada caso é um caso. Agora, se ocorreu a infidelidade, é porque alguns ajustes precisam ser feitos na relação. Porque a relação, ela é troca. Quando um dá mais do que o outro, aquele que recebe menos, ele vai cometer infidelidade. Então, o casal precisa estabelecer trocas iguais, equilibradas. Muito bem. Para fechar o programa de hoje, Natasha, dê aí as suas dicas de como fortalecer a relação após a infidelidade. Então, se ocorreu a infidelidade, mas o casal quer continuar, quer fortalecer a relação, a primeira dica é a seguinte: tome uma decisão. Decidiu que vai ficar junto? Decidiu que vai reconstruir o casamento? Precisa entender que vai começar do zero. Porque as duas pessoas já não são mais as mesmas. Então, o casal precisa recomeçar do zero. Precisa começar tudo de novo. Toda aquela fase do namoro, do chameguinho, da paixão, a gente precisa recomeçar tudo de novo. Segunda dica que eu dou é a seguinte: façam terapia. Façam os dois. Se um dos dois não quiser fazer, não tem problema. Faça você, que foi quem recebeu aí a infidelidade. Eu não gosto de usar o termo traída, porque eu acho muito forte. Mas faça você aí, que é a parte que não foi infiel, né? Faça você a terapia. Você precisa muito mais do que a outra parte. É importante fazer a terapia para você se reconhecer, para você se perceber, para você perceber qual parte sua foi responsável pelo que aconteceu e para você retomar a sua autoconfiança. Porque a autoconfiança de quem sofre uma infidelidade fica muito abalada. Então, faça você a terapia, para não ficar jogando na cara do outro, toda vez que vocês brigam, o crime que o outro cometeu. Então, é muito importante fazer essa terapia para realmente dar um ponto final e recomeçar. Mas recomeçar com autoconhecimento, com autoamor, sem se julgar e com novas regras. Estabeleçam novas regras de relacionamento. O problema da infidelidade está na mentira que o outro conta. O problema da infidelidade está em enganar aquele que você ama. O problema está ali, no enganar, no contar a mentira. A confiança, para ser restabelecida, leva tempo, não é de uma hora para outra. Então, é preciso que a parte que cometeu a infidelidade realmente se arrependa. Se arrepender não é sentir culpa, não. Se arrepender é realmente olhar para si e constatar que agiu errado
e que de agora para frente vai agir diferente e haja diferente de agora para frente. Isso aí, o arrependimento gera a transformação, a Isso mudança, aí. né? O arrependimento é para gerar mudança. Isso aí, Gisele, a palavra é essa. Muito bem. Então, tem a parte que cometeu a infidelidade, precisa se arrepender sinceramente, precisa provar que se arrependeu. Para que a confiança entre o casal seja restabelecida. E quarta dica é a seguinte: namorem, paquerem, como vocês faziam no começo do relacionamento. A infidelidade, Gisele, ela acontece também porque o casamento às vezes fica muito sem graça. O casal fica amigo, o casal deixa de namorar, deixa de cuidar um do outro. Então, deixa de se cuidar, a pessoa deixa de se cuidar. E o casal sabe tanto um do outro que não existe mais nenhuma incerteza entre eles. Então, é muito importante que haja uma dose de incerteza entre o casal. Onde vai acontecer essa incerteza? Quando eu falo incerteza, não é provocar ciúme no outro, não. Quando eu falo incerteza, é você investir também na sua individualidade. Então, o casal precisa voltar a fazer coisas juntos, namoradinho, gostoso, mas também precisa investir em atividades da individualidade de cada um. Porque isso vai gerar o quê? Vai gerar essa zona de incerteza. Quando a gente tem muitas garantias, muita certeza do outro, a gente fica preso naquele mar calmo, né? E aí a gente fica querendo um pouquinho de tempestade. Então, é possível, Natasha, ter um casamento duradouro e ainda assim manter a paixão? É possível sim, mas o casal precisa trabalhar para isso. Muito bem. E o que eu vejo também, Natasha, é que muitas vezes as pessoas se relacionam impulsionadas pela emoção ali do momento, quem sabe para sair de casa logo, ou só por sexo também, né? E o casamento vai muito além disso. Isso. Né? É algo divino, é uma instituição divina, é uma bênção sim, mas é algo que você tem que estar disposto a viver por você e por aquela outra pessoa também. Lá nos votos matrimoniais, amar, respeitar até que a morte vos separe, né? Independente da saúde, da alegria, da pobreza, tudo isso prometeu. E é legal até escrever esses votos, colocar num lugar bem visível da casa, para todo dia se lembrando disso, renovando os votos diariamente. Renovando com atitudes. Isso. Né? Porque, Gisele, se a gente parar para pensar, não é bonitinho não você ficar 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa. Já pensou? Você tá recém-casada. Tem quanto tempo de casada, Gi? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Eu tô há mais de 20 com o meu, hein? Pensa. Então, nossa, se você parar para pensar, você vai ficar com a mesma pessoa anos e anos e anos. Então, a gente precisa investir na relação. Ser criativo. Ser criativo. E precisa investir mesmo, namorar, para manter esse interesse pelo outro, que é um desafio no casamento. É isso aí. Não é? Agora, Gisele, infidelidade, gente, é um tema tão complexo, que em um programa não dá para falar. Eu quero lembrar para vocês que lá no YouTube já tem um programa sobre infidelidade que a gente fez no ano passado, ou anterior, nem me lembro. Mas infidelidade é um tema muito complexo. O que eu quero finalizar o programa de hoje é deixando a seguinte mensagem: a infidelidade não é sinônimo de falta de amor. Não é. É claro, cada caso é um caso. Mas se ocorrer uma infidelidade na relação, isso não significa que acabou o amor entre os parceiros. Pode ainda existir amor e o casal pode sim reconstruir essa relação. Muito bem. Se acabou o amor por aí, busque tratamento, não, como a Natasha sempre diz, esgote todas as possibilidades antes do divórcio. O divórcio é algo muito doloroso, não é? Busque conhecimento, invista na família, gente. A família é o reflexo da sociedade de hoje. Uma família desestruturada é essa sociedade, esse caos que a gente vê no mundo hoje, né? Então, busque
conhecimento, converse com o esposo. Se ele não quer tratamento agora, faça você, vai ler, tem informações tão importantes. Isso. Né? Tem livros que são bons também. Não é toda conversa que está na internet que é verdade, né, Natasha? Tem que saber as fontes também. Exatamente. Que você está pesquisando. E a gente está falando sobre família aqui. É importante a pessoa saber. Vamos falar de casal que não tem filhos ainda. Né? É importante eles tratarem essa emoção para passar a informação certa depois para os filhos. Senão vai virar um ciclo aqui de infidelidade, né, Natasha? Exatamente. E para você ter conhecimento, a Novo Tempo tem vários programas sobre infidelidade, inclusive no consultório de família, no Sem Tabus. Tem sempre uma palavra de esperança para você. Há solução para tudo, tá? Enquanto você está respirando, há solução. Busque informação, assista lá os vídeos da Darlene no consultório de família, no Sem Tabus, ou se você ainda quiser, de presente, a revista Entre Família é mais uma oportunidade de você trazer o conhecimento para dentro da sua casa e, quem sabe, restaurar essa família que está quebrada, né? Para receber esse presente, é só você fazer o contato aqui no WhatsApp, 998-207343, e nós teremos o maior prazer, uma alegria de enviar este presente para você. Revista Entre Família. O nosso tempo de hoje já era, Natasha. Agora tem que finalizar. Agora tem que finalizar mesmo. Mas foi um prazer conversar contigo mais uma vez. Tem vários depoimentos aqui. Vamos tentar responder em off agora. Vamos. Mas na semana que vem, se tudo der certo, estaremos de volta. Estaremos de volta. Pode falar o tema da semana que vem? Pode. Então vamos lá. Semana que vem o nosso tema vai ser o seguinte, quase que uma continuidade desse, hein? Como manter a paixão, o interesse em um relacionamento duradouro, ok? A gente não precisa de ter infidelidade no meio do caminho para o casamento voltar a ter interesse, não, gente. É melhor evitar, né? Então, nós vamos falar sobre relacionamentos duradouros, como manter o interesse, a paixão, o sexo, o desejo sexual, como manter tudo isso em uma relação duradoura. Muito bem. Para de perder tempo com coisas que não tem nada a ver e vai buscar conhecimento para o seu caso, tá bom? Um beijo, um abraço super carinhoso aqui da equipe da Novo Tempo. Natasha, um beijo para você também. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente recebeu muito depoimento, mas infelizmente o tempo é curtinho. Como a Gisele disse, vou tentar responder depois em off. Se eu achar algum depoimento que muitas pessoas possam estar vivendo aquela situação, eu posto. Então segue lá no Instagram, no Facebook, continua seguindo aí, que eu vou postar e vou responder para vocês. Aliás, é isso que eu vou fazer. Vou pegar os depoimentos e vou respondendo no story do Instagram e depois eu passo aqui para o Facebook, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo programa. E, de novo, gente, eu vou sempre pedir para vocês, se vocês tiverem alguma história, alguma pergunta, alguma experiência, conta pra gente. Se você tá num relacionamento duradouro e ainda mantém esse fogo, essa paixão, conta pra gente o que você faz, tá bom? Um beijo para vocês, ótimo carnaval e até o próximo programa.